Perfeito. Perfeito. Aí faz todo sentido esse texto. Então, vamos lá. 2 Tessalonicenses, quem abriu no capítulo 2, verso 3, 4, 8 e 9. Dois, aí verso 3. Agora 8. 8 e 9. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Os puritanos aplicavam esse texto ao papado. Então vamos lá, agora vamos para o comentário aqui do que nós estamos tratando, né? Papa como anticristo, como aquele homem que se eleva para o lugar do Senhor. Lembre que ele já tratou aqui que a Bíblia fala de anticristos, ou seja, são muitos anticristos. E todos eles têm uma característica que os une. Estes anticristos, eles são aquelas pessoas que se colocam no lugar de Cristo. Toda pessoa que, de alguma forma, quer ter poder a ponto de se colocar no lugar do próprio Cristo, esse se coloca como anticristo. Só que o papado tem uma circunstância diferenciada. É uma instituição religiosa, é um ofício religioso que foi criado, que tem as características do cabeça da igreja. Mas nós deveríamos lembrar, e se eu não me engano o comentário também trata disso, que não é só a igreja de Roma que tem um cabeça. Vocês se lembram de outra igreja que defende o fato de ter um cabeça, ou uma cabeça, como queiram? A igreja anglicana, né? Vamos falar assim, a igreja episcopal como um todo, mas especialmente a igreja anglicana tem, antigamente era a rainha da Inglaterra, hoje o rei, ele é não só o chefe de Estado do Reino Unido, mas também ele é o cabeça da igreja. Então, nós sabemos que dessa maneira ele também se coloca de uma certa forma como um anticristo. Mas a expressão aqui é ligada diretamente ao papado. Exato. Agora, há uma distinção, né, para que a gente não seja injusto. Porque quando você olha a prática de um rei da Inglaterra, ele não vive interferindo na igreja. Né? Ele permite que a igreja ela caminhe. Ele conversa com os bispos e há uma autoridade para a igreja. Teoricamente, é ele que é o cabeça, mas ele não influencia, não vive falando, por exemplo, sobre questões doutrinárias. A palavra dele não é a palavra última. É diferente a relação. Então, oi? Fala mais alto um pouco. Ele não exerce o poder que tem. Historicamente, o rei da Inglaterra ele não tem a mesma ligação com a igreja que tem o Papa. Então é uma coisa mais documental do que prática. Na verdade, o rei da Inglaterra ele é um rei que ele reina, mas não governa. Nem a igreja, nem o Estado. Quem governa o Estado é o primeiro-ministro, juntamente com a Casa dos Comuns ali, também a casa mais elevada, mas o rei ele aconselha. Toda terça-feira existe uma reunião do rei da Inglaterra com o primeiro-ministro e o primeiro-ministro traz as demandas do Estado, o rei vai avaliar e vai dar os conselhos que ele acha necessário, né? Porque o governo é em nome do rei. Eles governam em nome do rei. Por isso que é essa relação, mas não há uma determinação. O rei jamais vai chegar para o primeiro-ministro e dizer o que ele tem que fazer do ponto de vista político, porque não é o trabalho dele. O rei não exerce esse cargo político, né, como um executivo, mas ele aconselha. Em relação à igreja, é muito parecido. O bispo
frequenta, uma vez por outra, ali o palácio de Buckingham para conversar com o cabeça da igreja. Mas ele não determina as ações. No caso da igreja romana, não é assim. O Papa determina, de fato, quais são as ações, porque o poder dele é um poder religioso, um poder diretamente religioso. E ele executa, ele faz executar aquilo que ele determina, certo? Então, é bom que a gente faça a distinção para a gente ser justo, né? Mas vamos lá. A leitura do comentário de Roger é a seguinte: que o Senhor Jesus Cristo é a única absoluta e suprema cabeça da igreja, é sem a menor sombra de dúvida e amplamente asseverado pela Escritura, como a gente acabou de ler, né? E jamais foi negado por qualquer cristão. Entretanto, muitos têm asseverado que, como a igreja visível sobre a terra tem um governo e leis, e visto que tais têm de ser administrados por uma autoridade visível, assim a igreja deve ter uma cabeça terrena e visível, atuando através da autoridade delegada por Cristo e como seu representante. A Igreja de Roma reivindica isso para o Papa. Portanto, Cristo, a cabeça e esposo, colocou sobre a sua igreja, a qual ele governa por meio do seu espírito interior, um homem para ser o vigário e ministro do seu poder. Pois assim como uma igreja visível requer uma cabeça visível, também nosso Salvador designou a Pedro cabeça e pastor de todos os fiéis. Isso está no Catecismo de Roma, parte 1, capítulo 10, questão 11. A argumentação é bem feita, né? Então, se existe uma autoridade que está no céu, ela precisa de uma autoridade na terra, essa autoridade na terra é a autoridade sobre a igreja. E isso foi dado pelo próprio Cristo a Pedro. Eu não vou voltar lá para Mateus 16, porque eu já fiz isso lá no começo da nossa sequência de estudos aqui sobre esse capítulo, mas vou lembrar os irmãos que eles se apegam à fala de Cristo a Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou contra ela. Nós vimos ali que o que está imediatamente antes deste texto é o que nos faz entender o que é pedra. Porque foi necessário pedir a Pedro uma confissão de fé. Pedro, o que dizem que eu sou? Aí Pedro vai e diz. Então Jesus diz: o que você pensa ao meu respeito? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus em seguida diz: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta palavra, sobre esta confissão, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que a gente pode saber que a pedra ali realmente era a fala de Pedro e não o próprio Pedro? Pelo uso da palavra. Quando Jesus está se referindo a Pedro, ele fala Petros, que é uma pedra pequenininha. E quando ele vai se referir a esta pedra, ele fala uma outra palavra que quer dizer rocha, ou seja, uma pedra grande, pesada, que é a mesma palavra que, por exemplo, o próprio Pedro vai se referir em 1 Pedro 2, quando ele diz que Cristo é a pedra de esquina, ele é a rocha de esquina, de onde todo o edifício vai ser posto. Então, existe uma rocha que é o fundamento, sobre esta rocha o edifício vai crescer. Esta rocha é Cristo, e Cristo é a palavra. Portanto, o que Jesus disse a Pedro é sobre aquela declaração de fé, a igreja seria fundamentada. E a partir dali, as pedrinhas, que eram os membros da igreja, o nome de Pedro é pedrinha. Ele era uma pedrinha que seria colocada acima da pedra. Pedro nunca, em momento nenhum, trouxe para si, depois de Mateus 16, a alcunha de presidente da igreja, de papa da igreja, em momento nenhum. Inclusive, se você lembrar de Atos 15, que obviamente é um texto posterior a Mateus 16, quando surge um problema que é levado à igreja de Jerusalém, um problema doutrinário, Pedro está entre os demais, dando a sua participação. Paulo fala, Pedro fala, Tiago fala, e quem vence naquele debate ali? Quem é a palavra que é tomada como verdadeira? Alguém se lembra? Tiago. Foi Tiago que venceu
aquele debate. Nem Paulo foi, né? Porque Paulo também não se intrometeu. Ele trouxe o problema e deixou resolver lá. Mas quem falou, e aquela fala foi recebida pelo concílio como uma fala da igreja, foi Tiago. Ora, se o Papa, sendo vigário de Deus, e ele, em questões, né, quando ele fala ex-cátedra, quando ele fala como Papa, ele tem autoridade sobre todos os outros, como é que nesse momento, Pedro, posterior a Mateus 16, teve que sucumbir à fala de Tiago? Como é que Tiago fala a respeito de doutrina e Pedro não fala pela igreja? Então, ou esse papado foi construído aos poucos, né? Portanto, foi uma construção humana, ou então nunca existiu. De fato, ou então as duas coisas, né? Ele foi constituído por meio do pensamento humano e ao longo de muito tempo. Pedro jamais se chamou de Papa. Lá nas suas cartas também, ele se coloca, 1 Pedro capítulo 5. Vamos lá dar uma olhada? Veja qual é o ofício que Pedro traz para si. Cinco um. Alguém lê, por favor. Em outra versão diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles. Ou seja, eu sou presbítero, não é um presbítero diferente, não, eu sou presbítero do mesmo ofício que eles têm, né? No mesmo nível deles. Eu estou admoestando os presbíteros, mas eu não sou acima dos presbíteros, eu sou presbítero com eles. Pedro nunca se colocou acima dos demais. Pedro sabia que o trabalho dele era um trabalho apostólico, mas que o apostolado tinha esse caráter presbiteral. Há uma diferença do presbiterado para o apostolado. O apostolado era um ofício temporário, né, extraordinário. É tanto que findou-se. Mas o ofício que vem a seguir, que é o ofício de presbítero, ele é tomado do apostolado. Por isso que Pedro se coloca como presbítero. O presbítero é o ancião da igreja, responsável pelo governo e disciplina, e isso também era responsável os apóstolos. A diferença é que o apóstolo ele não ficava numa igreja local. O apóstolo ele foi chamado para disseminar o evangelho em muitos lugares, e não somente isso, para, plantando igrejas, também escolher os presbíteros daquelas igrejas. Eles iam, pregavam numa determinada cidade, as pessoas se convertiam, eles percebiam quem dali seriam os futuros oficiais que Deus levantou, fazia eleição, eles eram eleitos e o apóstolo ia embora. Esse era o trabalho apostólico. Fala, Caio. Como é? Não entendi, não. Uhum. O Papa ele tem o mesmo espírito apostólico, né? Mesmo assim, os papas já pediram perdão por falas muitas vezes. Interessante isso. Inclusive, João Paulo II pediu perdão por algumas falas dele. E aí a gente tem que considerar somente as falas ex-cátedra, né, que falam sobre doutrina. Eles não dizem que o Papa não erra em fala nenhuma, não é isso. A gente tem que ter cuidado, inclusive, para a gente não acusar do que eles não se dizem ser. Eles não dizem assim, tudo que o Papa fala é a palavra. Até os apóstolos não eram assim. Não foi tudo que o apóstolo falou que era a palavra de Deus, não. Inclusive porque Paulo repreendeu Pedro.
Mas quando eles estavam tratando de questões doutrinárias, o Espírito de Deus os tomou e eles, de fato, não falavam em verdades. Só falavam aquilo que era a palavra de Deus. No caso, o Papa, ele diz que quando está falando sobre doutrina, ele simplesmente não erra. E isso não é, obviamente, não é verdade. Basta ver as doutrinas que eles pregam e o que diz a Escritura, né? Fica muito claro que eles erram. E interessante que você não pode contestar o Papa. O que o Papa disse é verdade. Mas quando o apóstolo Paulo estava pregando lá em Atos 18, na igreja de Corinto, aliás, na igreja de Bereia, vocês lembram qual foi o motivo da igreja de Bereia ser louvada pelo apóstolo? Porque eles conferiam. Ora, mas não é o apóstolo que está falando, então nem precisava conferir, porque o que ele fala é verdade. Ele falou, eu tenho que baixar minha cabeça, mas eu deveria conferir. Ora, se um apóstolo precisa ter a sua palavra conferida na Escritura, é porque o que está na Escritura é mais seguro. Havia possibilidade ali, na relação humana, de haver algum erro, que não era possível pelo o trabalho do Espírito. Só que do ponto de vista do membro da igreja, ele deveria estar sempre conferindo. Porque a origem da palavra é o que está escrito. Então, o que está sendo falado precisa conferir com o que está sendo escrito. Se era assim naquela época, irmãos, imagina com o Papa, imagina com o pastor. O trabalho que é feito durante a pregação não é o trabalho só do pastor, o trabalho do pastor e dos membros da igreja. O meu é pregar fielmente e o de vocês é fiscalizar para ver se eu estou pregando fielmente. É olhar para a Bíblia e comparar com o que está sendo dito para ver se bate ou não bate. Todas as vezes que o que a Escritura está falando é o que o pastor está pregando, aí você pode ter certeza, é palavra de Deus, incluindo as aplicações. Quando isso não é verdadeiro, não é palavra de Deus. Fala, Mariana. Fala um pouquinho mais alto. Isso. Boa, Mariana. Há uma distinção, a gente já estudou isso aqui também. Quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quem vem primeiro é a palavra ou a igreja? Quem produziu quem? O que é que vocês acham? Quem veio primeiro? A palavra. A palavra existe antes da igreja, irmãos. Foi a palavra que produziu a igreja, não o contrário. Mas os católicos romanos, eles acreditam que primeiro veio a igreja e a igreja produziu a palavra. Logo, quem vem primeiro manda, né? E dessa forma, mais do que a própria palavra, está a igreja. A palavra da igreja é superior à palavra. Daí toda essa confusão, né, que a gente vê, que os católicos não dão tanta evidência à palavra, porque, pela lógica, não precisa. Ok? Caio tem falado alguma coisa? Não? Não, né? Então vamos lá. As igrejas de Estado erastianas da Alemanha e Grã-Bretanha têm reconhecido seus respectivos soberanos como supremas cabeças tanto da igreja quanto do Estado. A igreja alemã não existe mais, né? A igreja estatal. Se existe, é muito fraca, mas a igreja anglicana, que é a igreja do Reino Unido, existe e ainda é bastante forte. Henrique VIII foi reconhecido como suprema cabeça da Igreja da Inglaterra e decretou que o rei, seu herdeiro e etc., será considerado aceito e reputado a única suprema cabeça sobre a terra da Igreja da Inglaterra, chamada Igreja Anglicana, e terá e desfrutará, anexada e unida à coroa imperial deste reino, tanto o estilo quanto o título dele, bem como todas as honras, dignidades, imunidades, vantagens e comodidades, pertencendo e concernindo à dita dignidade de suprema cabeça da dita igreja. Isso foi um edito do rei Henrique.
Henrique VIII, capítulo 1. Aí ele continua: tal supremacia do soberano reinante sobre a igreja é até mesmo transformada em artigo de fé, sendo incorporada no 17º artigo da Igreja da Inglaterra, que diz o seguinte: Sua Majestade, a Rainha, tem o principal poder neste reino da Inglaterra e em outros domínios dela, a quem o principal governo de todos os estados deste reino, quer eclesiástico, quer civil, em todas as causas concernentes. Então, no papel está assim, na prática é diferente. Em ambos esses casos, bem como em todos os casos de semelhantes reivindicações, a supremacia eclesiástica, ela é uma mera questão de fato e evidência. Se, como matéria de fato, Cristo delegou sua autoridade, seja ao Papa, seja aos soberanos nacionais, e os fez como seus vigários, cabeças visíveis de sua igreja, então devemos obedecê-los. E nossa desobediência é traição a Cristo. Ao contrário, se não são detentores de tal autoridade e são impotentes para provar suas reivindicações por meio de credenciais inquestionáveis, então sua pretensão a tal poder não passa de blasfêmia e instrução às prerrogativas divinas e traição à raça humana. É óbvio que, em parte alguma, podem mostrar qualquer fundamento plausível para suas reivindicações e que, diante do mais leve interrogatório, se desvanecem de sua própria importância. O argumento de Roger aqui é bem simples, né? Ou o que eles estão dizendo é verdade e todos nós devemos nos submeter ao papado, porque não fazer isso é trair o próprio Cristo, dado que Cristo deu essa autoridade ao Papa, ou então o que ele faz é uma grande blasfêmia e precisa ser tratado com toda severidade. Então, das duas, uma. Ou a linguagem da confissão de fé, ao chamar o Papa de anticristo, está completamente certa ou completamente errada. Ou a gente tem que chamar de anticristo, ou então a gente tem que obedecer. O argumento de Roger é fantástico, porque há uma discussão, até no meio reformado, quem estuda teologia sabe disso, que muitos contestam o uso da palavra anticristo para o Papa. Né? As motivações dos argumentos são variados. Mas o fato é o seguinte: se alguém se coloca como autoridade sobre a igreja e ele diz que isso veio do próprio Cristo, das duas, uma. Ou eu tenho que me submeter, como submetendo ao próprio Cristo, ou eu tenho que chamar esse cara de o pior de todos os hereges. Não tem meio termo. Então, a escolha da palavra anticristo foi justamente para demonstrar o tamanho do absurdo que é o papado. Não é o Papa vigente agora. Né? Até porque há pouco tempo a gente chegou a ter dois papas no mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Um que era um Papa emérito e o Papa de ofício. Como é que eu vou tratar essas pessoas? Ou eu me submeto, porque eles têm autoridade, ou eu chamo de anticristo. Então, toda a discussão, para mim, ela está encerrada nesse argumento de Rod. Dada a seriedade do caso, a gente precisa chamar as coisas como elas são. E se na época dele, que não faz tanto tempo assim, né? Século XIX, ali, ainda reverberando século XX, as coisas eram difíceis de serem ditas, muito mais o é hoje. A gente vive numa época, irmãos, em que toda a nossa linguagem é pisando em ovos. É por isso que a gente tem dificuldade de ler um texto como esse, de chamar o Papa de anticristo. Às vezes a gente tem pena do Papa, né? Porque a gente olha o senhorzinho assim, né, com cara de bonzinho, vez por outra faz uma coisa boa para alguém, chamar o cara de anticristo é pesado, né? Talvez esse, por ser comunista e argentino, seja mais fácil, né? Brincadeiras à parte. Mas o mais difícil era chamar João Paulo II. Vocês lembram dele? Eu me lembro, década de 80 ali, ele veio para o Brasil, eu acho que foi década de 80.
O cara foi ovacionado, foi iníciozinho da década de 90, foi por aí. O Brasil parou com o cara aqui. Ele era celebrado em todos os lugares. E tinha, inclusive, o respeito de alguns crentes, porque era um cara muito apegado a questões sociais, né? Era um cara afável, mais paciente, tinha uma conversa boa. Então, todo mundo gostava muito de João Paulo II. Quando mudou e veio Ratzinger, um alemão, aí o negócio mudou de figura. Pegou um papa. A brincadeira vai ficar interessante agora. Um papa puritano. Porque eu estou tentando fazer uma analogia da teologia dele. Né? Ele era um cara muito firme, tradicionalista, um cara que se apegou lá aos fundamentos da religião católica mesmo, detestava o sincretismo que entrou dentro da religião católica romana. O cara tentou voltar as coisas à base mesmo, tentou trazer as coisas à ordem. E foi escorraçado. Né? A gente não sabe exatamente qual foi o motivo que aquele Papa foi tirado, mas coisa boa não foi. Né? Dizem que houve uma pressão enorme para ele sair. Quem nunca assistiu, né, tire um tempinho aí para assistir o filme Os Dois Papas. É muito interessante esse filme. E o final é justamente a transição. Mas você vai ver lá o trabalho do Ratzinger, como era, e todo o pano de fundo socialista que tem o Papa Francisco. Eu falei de argentino, né? Tem nada contra a Argentina, só contra os argentinos. O Papa Francisco, ele era um argentino extremamente de esquerda, um cara militante, um cara que está envolvido aí com toda é, essa obra revolucionária aqui da América do Sul, incluindo Foro de São Paulo e tudo mais. E o cara foi elevado a papa, justamente quando tinha um papa conservador. Então, achar que essas coisas aí aconteceram naturalmente, é claro que é uma tolice. O papa que nós temos hoje, ele serve a toda uma agenda que mundialmente foi criada e ele é uma figura muito importante para colocar essa agenda adiante. O outro era uma barreira, mas era anticristo também. Por quê? Porque o ofício dele era um ofício de se colocar no lugar de Cristo. E ou a gente obedece, ou então a gente chama de herege. Não tem como ser de outra forma. Ou é anticristo, ou é o próprio vigário de Cristo. Isso, muito bom. Você lembra que teve isso aqui? Uma das aulas que a gente vem construindo para chegar aqui, justamente levando em consideração o pensamento de Rod. Yuri foi um pouco além. Ele disse assim: não, peraí. Então, se tem essa questão de igreja menos pura e mais pura, a gente tem que ter essa paciência todinha e tem que avaliar a confissão de fé da igreja. Então, por que não aceitar a confissão de fé da igreja romana, que recebe os credos, que recebe a oração dominical? Ele chegou a essa conclusão. Aí, a minha resposta foi: eles recebem documentalmente. Mas existem outros documentos que desfazem isso, e um deles é o papado. O papado desfaz tudo isso aí. Você tem um credo, mas no final das contas o que vale é o que o Papa diz. O Papa pode invalidar, inclusive, os demais documentos. Então, no final das contas, os credos, os catecismos e tudo mais, eles valem até certo ponto. Se o Papa vem e traz a sua palavra ex cátedra, acabou com tudo. Então, no final, a palavra é a palavra do Papa. Não é a confissão que está na Escritura, porque a Escritura depende do que o Papa diz. Essa distinção foi feita por meio daquele elemento principal que faz com que a gente reconheça ou não uma igreja,
que é a mínima confissão de fé. E a prática dela, obviamente. Né? Não é a confissão de fé no papel, mas a prática dela. Irreconciliável. Não sei se todo mundo ouviu o que Christian está dizendo, mas a carta às 7 igrejas, ela acusa as igrejas de muitos pecados, mas continua tratando como igreja, porque elas continuavam guardando o mínimo da fé. Eram igrejas onde você reconhecia que, de fato, Cristo era Senhor. Por que a gente não pode fazer isso com a igreja romana? Porque o Senhor lá é o Papa, não é Cristo. Cristo se revela na palavra. Tem outro que pode contradizer a palavra. Então, você não tem mais Cristo ali. Cristo não é mais Senhor dessa igreja. Ele não é mais nenhum delegado. O Papa não é mais um delegado de Cristo. Porque se Cristo ele governa a igreja pela palavra e pelos os sacramentos, objetivamente por meio dos ministros, se tem um ministro que fala contra a palavra, acabou. No final das contas, ele não é o vigário de Cristo, ele é o próprio Cristo. Então, este é o pensamento, entende? Ou você constrói assim, ou você nunca vai chegar no termo que de fato a confissão de fé usou. É o anticristo. O que ele faz é gravíssimo. Um cara como aquele universal, como é o nome dele? Edir Macedo. Dá mais raiva de Edir Macedo quando você olha as loucuras que ele faz, ou de João Paulo II. Você olha assim, rapaz, Edir Macedo é pior do que João Paulo II, né? Mas, assim, documentalmente, o Papa é pior do que Edir Macedo. A posição que ele se colocou é pior. Muito embora, na prática, Edir Macedo faça a mesma coisa. Então, assim, um pelo outro, eu não quero nem troco, né? Para deixar claro que eu não estou achando que um é melhor do que o outro. Como pessoa, muito provavelmente, João Paulo II seja até melhor. Mas no ofício, o ofício descrito pela Igreja Romana a respeito do Papa é pior. É pior. É uma coisa absurda. Agora, na prática, eles se equivalem, né? Mas alguém quer comentar sobre isso aqui? Fala, Suzana. A Igreja Anglicana, a gente não tem muita relação com a Igreja Anglicana aqui no Brasil, sabe, Suzana? A Igreja Anglicana do Brasil, ela não é ligada diretamente à Igreja Anglicana da Inglaterra. A igreja daqui, algumas são reconhecidas como igreja. Algumas igrejas anglicanas. Outras são igrejas liberais mesmo, já. A gente não pode considerar. A gente não pode fazer essa consideração, né? Veja só, nós não temos um problema de uma relação do Estado com a igreja. Quer ver alguns exemplos, por exemplo. Como é que havia uma relação ali, principalmente no período da reforma, da igreja com o Estado? Muitas vezes as igrejas, os pastores recebiam os seus salários do próprio Estado. A questão não é essa. A questão é o envolvimento do Estado mandar na igreja. O Estado não pode mandar na igreja, porque há uma relação distinta. São dois ministros de Deus. Toda vez que a gente começa a misturar essas coisas, só pode dar problema. Você ter uma igreja estatal, ao meu ver, é um princípio de um grande problema. Não, não nem se compara.
Mas acho que ela não está falando dos bispos, não. Eles estão falando do rei como um oficial da igreja, não é isso? O Papa tem muito mais poder do que qualquer bispo, inclusive do que o rei da Inglaterra. Não, não se compara, são coisas distintas. Mas eu realmente não consigo avaliar a igreja anglicana hoje. Se a gente pode considerar ou não ainda uma igreja. Eu desconheço a situação da igreja anglicana hoje, mas eu sei que não é boa, isso aí eu tenho certeza. Que há um liberalismo muito forte na igreja. Isso, o Papa também é chefe de Estado do Vaticano. Ele representa o Vaticano como é o menor Estado do mundo, né? É o menor país do mundo, dentro de uma cidade, inclusive. Então, essa relação de igreja e Estado, ela precisa ser, acho que a forma mais prática e perto do ideal foi o que a gente teve lá em Genebra. Porque havia mútua cooperação, mas havia ainda uma distinção. Em Genebra, o que se via é que a igreja, muitas vezes, ela era convidada pelo Estado a participar das discussões sobre um determinado tema. Então, havia um consistório, que era uma espécie de conselho, né, do estatal, que às vezes convidava João Calvino para participar. Era o pastor da cidade, né? Você imagina, vai ter uma discussão aqui. Houve uma vez isso, uma vez, tá? Que eu me lembre, foi no início do Covid, chamaram, eu estava inclusive viajando, chamaram os pastores da cidade e os padres para uma conversa, pedindo para fechar as igrejas durante 15 dias. Vocês se lembram disso? Foi um pedido, um acordo que foi feito entre o então prefeito e os líderes religiosos. E 15 dias depois, aí veio um decreto e fechou tudo, querendo ou sem querer. Foi a primeira vez que eu me lembro que a igreja foi consultada. Mas em Genebra isso acontecia com certa frequência. Calvino não ia lá para o parlamento, entre aspas, né, não é exatamente um parlamento, mas aquele colegiado ali, para dar ordem. Ele ia, como ministro da igreja, para participar das discussões. Hoje a igreja não é chamada mais para praticamente nada. Na verdade, o que se diz é que não se pode misturar religião com política. E os crentes continuam reverberando essa tolice. Quer dizer que todo mundo pode falar, só que não pode falar a igreja. Você tem movimento social, você tem movimento LGBT, todo mundo tem direito a falar nas discussões. Mas se a igreja for falar, não, cala a boca, porque aqui não é lugar de religião. André quer falar? Exatamente, é melhor calar a boca, né? Não sei quantos de vocês se lembram de um vídeo do pastor Robson, da igreja Nova Vida, onde ele falava, foi num período de política aí, de 2022, né? A eleição foi para 22, mas foi em 21, não é isso? Ah, entrou em 23, foi isso mesmo, foi 22. Naquele período eleitoral, o pastor fez ele pregou e ele se expressou durante a pregação, fazendo uma distinção entre o pensamento de esquerda e o pensamento cristão, e ele mostrou que o pensamento de esquerda ele é incompatível com o pensamento cristão. E que ele estava dizendo de púlpito que ele não queria esquerdistas militantes na igreja, que eles deveriam sair da igreja. E disse outras coisas mais lá.
que eu concordo em gênero, número e grau. Esse vídeo viralizou e até hoje o pastor Robson precisa se explicar para a justiça por conta desse vídeo. Eu recebi essa semana aqui um pessoal que é lá da igreja dele, estão matriculando os filhos aqui, oficiais lá da igreja, e eles disseram, até hoje ainda tem problema com o pastor Robson, ele precisa estar se explicando. Ele teve que mandar carta até para Alexandre de Moraes, para explicar o que ele tinha falado, contextualizar, dizendo que foi cortado o vídeo, que o contexto maior dizia outras coisas. Quer dizer, o ministro de Estado querendo que o ministro da palavra se explique numa pregação. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. O que o pastor disse na igreja está dito e acabou, meu amigo. A não ser que ele ferisse, ele fosse contra as instituições, né, no sentido de contra uma legislação justa, o pastor se levantando contra uma lei justa, bíblica, que foi atribuída também pelo Estado, como uma lei da nação. Por exemplo, se ele estivesse defendendo matar alguém, não sendo coisas dessa natureza, o Estado não pode se meter na pregação. Isso é uma tremenda loucura, irmãos. Mas a gente aceita não só com passividade. Eu tenho certeza, porque eu vi os comentários na época, né? Fica os comentários lá embaixo do vídeo, muita gente reprovando o pastor, dizendo que o pastor não deveria misturar política com religião. Por quê? Vocês acham que esse pessoal era de direita ou de esquerda? É crente de esquerda, meu amigo. Eleitor do PT. Pois bem, aqui vocês não precisam dizer, mas vocês sabem, aqui a gente não tem espaço para esquerdista militante. É claro que, vez por outra, chegam pessoas com pensamento de esquerda. Algumas pessoas que estão aqui chegaram com um pensamento totalmente de esquerda. É ou não é? Sabem disso. E não foram colocados para fora, mas só são recebidos como membros da igreja depois que este pensamento diabólico é tirado da cabeça. Houve uma experiência mais drástica a esse respeito, já há cerca de uns 7 ou 8 anos, que um casal chegou aqui e eu gostava muito dos dois. Eram pessoas que ficaram muito próximas da gente, muito agradáveis, por sinal. Então, assim, para lidar com eles era muito bom. Até que a gente sabia da condição de esquerdista deles, mas a gente recebeu, disse, vocês não vão ser recebidos como membros agora, mas vão ficar aqui com a gente, vão aprender e um dia vocês podem se tornar membros, quem sabe, se isso for resolvido. Até que um dos então membros aqui da igreja, que era aluno da Universidade Federal de Campina Grande, foi para a universidade num período de greve e foi impedido de entrar por quem? Por esse casal que queria ser membro aqui da igreja. Foi barrado na porta da universidade por eles. Aí o sujeito ligou para mim e disse, pastor, fulano, ciclano estava aqui, eu tentei entrar, eles disseram que não podia entrar porque a universidade estava em greve. Aí eu chamei eles para conversar e disse, Aí eles foram dizer, do direito à greve, um monte de baboseira, foi para minha casa. Eu passei uma tarde inteira, eu e o presbítero Luciano, vocês imaginam, eu e o presbítero Luciano, quantas horas foi de conversa. Entrou pela madrugada. E o sujeito saiu de lá dizendo que estava convencido, a gente mostrando ali à luz dos mandamentos, do 5º mandamento, do 8º mandamento, que ele estava errado. Só que o erro foi que a gente não chamou a mulher dele, né? Aí chegou em casa, a mulher dele disse, cala a boca, quem manda aqui sou eu. E desfez tudo. Aí depois ele ligou para mim e disse, olha, para evitar toda essa confusão, já que vocês não querem mudar, a melhor coisa que vocês fazem é ir para outra igreja. Porque aqui vocês não vão ser recebidos com esse pensamento, nunca, jamais. E ele ainda queria ser seminarista. Foi o que aconteceu? Eles saíram daqui, de uma igreja presbiteriana, e foram para outra igreja presbiteriana da nossa cidade, uma grande igreja, e lá foram recebidos como membros, sem problema nenhum. O que é que a pessoa pensa? Me diga aí, na cabeça da pessoa, o que é que fica na mesma denominação, na mesma cidade, eu pensando a mesma coisa,
Em um lugar eu não sou aceito, no outro eu sou aceito. Catolicidade nem se fala, né? Denominacionalismo, muito menos. O problema aqui é falta de confessionalidade. E eles estão lá, não sei como é que estão hoje, né? Mas se tornaram membros da igreja presbiteriana, sendo militantes de esquerda, a ponto de barrar uma pessoa de estudar na universidade porque eles estavam em greve. Isso é o fim da picada, um negócio desse acontecer. Mas acontece e ninguém se dá conta da loucura que a gente está vivendo. Como a gente foi parar nisso, eu não faço a menor ideia, né? Mas o assunto aqui é o Papa. Para a gente terminar, eu vou ler só a última parte aqui do texto, diz assim: na ausência de qualquer cabeça visível da igreja devidamente creditada, somos obrigados a retroceder nossa dependência direta à lei e à sua administração, tanto quanto à redenção da grande cabeça invisível. Ele preside e governa a sua igreja. Como? Através da sua palavra inspirada, que é, como já vimos, uma regra de fé e prática infalível, completa e perspícua. 2. Através das instituições apostólicas a nós transmitidas, como o ministério, os sacramentos e as ordenanças. 3. Através de sua própria presença espiritual, a qual se estende a todos os seus membros e dura até o fim do mundo. O termo anticristo ocorre no Novo Testamento, ele vai citar aqui. A vinda do homem do pecado, o filho da perdição, é predita em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Os intérpretes têm se diferenciado quanto a essas expressões, quanto se essas expressões pretendiam designar uma pessoa, oponente do Senhor, ou princípios e sistemas antagônicos a ele e sua causa. Os autores de nossa confissão dificilmente teriam pretendido declarar que cada papa individual da longa sucessão seja um anticristo pessoal. E provavelmente pretendessem dizer que o sistema papal é, em espírito, forma e efeito, totalmente anticristão, e que ele caracterizou uma apostasia do cristianismo apostólico previsto e predito na Escritura. Tudo isso foi verdadeiro em seus dias e é verdadeiro nos nossos. Contudo, precisamos recordar que, como as formas do mal mudam e as complicações do reino de Cristo, como de Satanás, variam com o progresso dos eventos, ainda agora já há muitos anticristos. Amém. Eu gosto muito dessa forma de Roger tratar esse assunto. Primeiro ele diz como Cristo governa a igreja. Cristo governa pelos seus ministros, pela palavra inspirada e pela sua presença espiritual. Cristo está na igreja e ele exerce o seu poder por meio dos ministros e da sua palavra. Ponto final. Ele não precisa de um papa. Segundo, ele diz, estes termos utilizados aqui foram preditos na Escritura e devem ser usados, tamanha é a gravidade do problema papal. Porém, nós não devemos atribuir a palavra anticristo a cada papa individualmente, mas ao espírito papal, que foi aquilo que a gente acabou de aprender. Algo que se coloca no lugar de Cristo. Tudo que se coloca no lugar de Cristo é um anticristo. Aí ele adverte no final que, como a maldade do mundo ela tende a se diversificar, muitos outros tipos de anticristo eles vão se levantar. Você tem inúmeros tiranos que se levantaram ao longo da história que se pretendiam ser Deus. O comunismo não tenha dúvida que é um dos anticristos, que deve ser combatido e vencido pela igreja. O comunismo não pode ser afagado, não, irmãos. Não pode ser motivo das nossas discussões, mas nós devemos todos os dias orar, como faziam os nossos pais contra os muçulmanos. As orações dos puritanos eram sempre, dentre os motivos estava lá, para que Deus refreie o progresso do mundo muçulmano, esta fé diabólica. E nós devemos orar também para que Deus acabe com o comunismo. O comunismo não acabou. Quem vive dizendo aí que depois da queda do muro, ali em 1989, o comunismo se extinguiu, é porque não conhece o que é o comunismo. O comunismo ele é multifacetado. Ele tinha uma forma de agir até ali e hoje age muito mais nas mentes e nos corações do que meramente com esse tipo de divisão física.
A divisão está posta aí. Eles estão o tempo inteiro dividindo para conquistar. É norte contra sul, é preto contra branco, é colocar os heterossexuais como inimigos mortais do pessoal que tem outra opção sexual. E quando nós, na verdade, tratamos isso como pecado diante de muitos outros pecados. Então, toda essa divisão que é feita com um propósito, para que no meio da divisão nós nos enfraqueçamos e alguém tome conta de nós oferecendo a solução mágica. Não existe, irmãos. O nosso único cabeça é Cristo, não é o Papa, não é nenhum governante, não é nenhum presidente que venha assumir depois de Lula que vai resolver todos os nossos problemas. Não é assim que se pensa. Nós devemos nos voltar para as nossas vidas particulares e oferecer na nossa casa ordem bíblica, procurar que na igreja haja esta mesma ordem sob a autoridade de Cristo e rogar ao Senhor que tenha misericórdia do nosso Estado para que um dia ele possa se tornar um Estado cristão e jamais se submeter a qualquer autoridade que se coloque no lugar de Deus. E vocês sabem que até em igrejas locais isso pode acontecer, né? Pastores que se colocam no lugar de Deus. Não permitam que isso aconteça jamais. Amém.